Kang Seol soltou um suspiro cansado e concluiu, abatido, que devia estar amaldiçoado. Depois de um tempo, ele procurou pela área ao redor, esperando encontrar algo útil, mas não havia nada ali perto que pudesse aliviar sua fome ou melhorar seu humor. Por fim, ele encontrou um cogumelo suspeito, de uma cor bizarra e com uma aparência nada segura. A única razão de isso ter virado sorte foi que sua habilidade culinária permitiu transformar aquela coisa estranha em algo comestível. Pouco depois, um pântano pegajoso se estendeu à frente deles, e o cansaço acumulado no corpo fez Kang Seol tremer levemente. Ao mesmo tempo, até a durabilidade de suas botas de borracha estava começando a se desgastar. Durante toda a noite, animais selvagens rugiram e se moveram em algum lugar por perto, sem deixá-los descansar direito. A falta de sono só aprofundou seu cansaço e deixou o herói já exausto ainda mais irritado. Algum tempo depois, os viajantes encontraram a carcaça de um animal morto e, por um breve instante, surgiu uma esperança de que talvez isso significasse que logo achariam um lugar adequado para parar e acampar em segurança. Mesmo esmagado por um cansaço monstruoso, o jovem cozinheiro, rápido de raciocínio e experiente, ainda conseguiu evitar os perigos de parasitas e envenenamento. Então, na parada seguinte, Kang Seol finalmente se permitiu descansar um pouco e cochilou por um breve momento. A essa altura, seu corpo inteiro já parecia tão pesado de exaustão que era óbvio que ele estava chegando ao limite. Se o herói não conseguisse um descanso de verdade logo, um grande problema o esperava. Depois de muito tempo, o grupo finalmente chegou ao destino. Mas não havia alívio esperando por eles, e sim o começo do verdadeiro sofrimento. Eles tinham chegado a Shadow Gorge. E assim começou a segunda aventura, chamada The Last Descendant. O objetivo era claro e sombrio, obter o sangue do último herdeiro de Anashindria. Kang Seol percebeu que 5 dias inteiros já tinham se passado, e a longa viagem começava a desgastá-lo com um tipo de tédio pesado. Karen, por outro lado, parecia estar se divertindo bastante, tirando aquele trecho miserável em que ficaram presos num atoleiro e amaldiçoaram mentalmente todo o pântano de todo mundo. Tiff jamais declarou que depois de amanhã voltaria a buscar fogo outra vez. Resmungando, disse que tinha passado o dia inteiro preso na escuridão, e agora suas mãos enormes estavam coçando de tanto ficar sem fazer nada. Karen provocou ele com um sorriso, dizendo que pelo menos seu corpo gigantesco servia para alguma coisa, especialmente quando o assunto era bloquear o vento. O Troll apenas resmungou em resposta e rebateu que, fosse como fosse, ainda era mais confiável do que os outros. Karen então lançou um olhar para Kang Seol, claramente esperando para ver se ele concordaria com aquilo. Mas o amigo apenas respondeu que ela ainda nem tinha reconhecido ele direito como seu mestre. Karen soltou uma risadinha divertida e admitiu que, sim, isso era verdade. Ela realmente não tinha como discutir isso. Enquanto isso, sobre o fogo, uma panela ficava pendurada, fervendo devagar e soltando no ar frio ao redor deles o cheiro quente e reconfortante de um jantar delicioso. Depois de comer, Kang Seol se enrolou num cobertor, se ajeitou numa posição mais confortável e aos poucos finalmente começou a pegar no sono. O Troll observou a cena pensativo e então perguntou, em voz baixa e curiosa, se Karen realmente ainda não tinha reconhecido Kang Seol como seu mestre. A garota respondeu que, sinceramente, nem ela mesma entendia completamente o motivo. Ainda assim, tinha uma sensação vaga de que o Troll talvez pudesse ajudá-la a romper a barreira que carregava lá no fundo, aquela parede no coração que nunca conseguiu derrubar sozinha. Jamais contestou na hora, dizendo que uma barreira dessas era algo que no fim ela teria que quebrar sozinha. Karen então voltou os olhos para Kang Seol adormecido e ficou pensativa. Será que ela realmente tinha decidido segui-lo desde o começo, antes mesmo de entender direito o porquê? O Troll respondeu que, claro, ele odiava ficar vagando sem propósito, e Karen rebateu imediatamente que, para um cara tão grande e com cara de bruto, ele era até surpreendentemente perspicaz. Tirajamada então disse que já tinha servido como sacerdote da indestrutível tribo Stonefan, um povo poderoso que um dia controlou vastas terras e ficou acima de incontáveis outros. Naquela época, ninguém ousava provocá-los, e ele realmente acreditava que conseguiria manter tudo sob controle para sempre, não importava que tipo de ameaça surgisse diante deles. Mas agora estava dolorosamente óbvio que ele tinha se enganado feio.
Em menos de um único dia depois da invasão de Soma, o nome Stonefan tinha desaparecido da face da Terra como se nunca tivesse existido. Ele admitiu que acreditava que ainda tinha uma chance, porque tinha certeza de que o Troll venceria, e por mais forte que Karuna fosse, Jamad achava que Karuna nunca poderia se comparar a ele. E ainda assim Jamad perdeu. Agora ele obedecia Soma e o seguia como uma sombra, porque aquele jovem tinha conquistado uma vitória tão completa e incontestável que não sobrava espaço para discussão. Foi ele quem destruiu tudo. Esse jovem herói agora estava acima de todos os Trolls, e até o próprio Tirã Jamad tinha caído sob seu domínio. Para Jamad, não era só o resultado final da batalha que importava, mas a forma como Kang Seol tinha lutado. Se aquele garoto insuportável colocasse algo na cabeça, ele jogaria nisso toda a força e todos os recursos que tivesse até obrigar o mundo a lhe entregar o que queria. O Troll admitiu que nem percebeu quando começou a observar as costas de Kang Seol e entrar em ação sempre que algum problema aparecia. Nesse ponto, era difícil negar que, do jeito dele, já o tinha reconhecido. O que Jamad ainda não conseguia entender, porém, era por que Karen tinha escolhido seguir Soma. Será que era só por causa do irmão dela? Karen admitiu em silêncio que nem ela mesma ainda entendia direito o que Karuna tinha visto nele. Tirã Jamad disse que Soman podia até parecer fisicamente frágil, mas sua mente era afiada e incomumente cuidadosa. Karen deu uma risadinha e disse que, por mais irritante que fosse, aquilo soava completamente verdadeiro. Depois de uma breve pausa, Karen perguntou a Jamad com que frequência ele ainda sonhava. O Troll balançou a cabeça devagar e respondeu que os sonhos já não vinham mais até ele. Karen então disse, em voz mais baixa, que ela ainda tinha sonhos ruins, daqueles que continuam grudados nela mesmo depois de acordar, e neles a capital estava sempre em chamas. Nesses pesadelos, ela conseguia ouvir a respiração imunda e irregular do invasor, e em algum ponto no meio do caos e das chamas, também conseguia ouvir a voz de Jin chamando por entre todo aquele barulho. A garota disse que nunca esqueceria aquela voz, não importava quanto tempo passasse. Algumas lembranças eram profundas, cruéis e cortantes demais para serem apagadas de verdade. Ela tinha suportado coisa demais e visto coisas que ninguém deveria ver, forçando a si mesma a dobrar seus princípios pelo bem dos outros e seguir em frente de algum jeito, pelo menos até Karuna voltar. Karen tinha tentado erguer a espada por alguém que não fosse Jin, mas simplesmente não conseguia. A lâmina parecia pesada demais em suas mãos, e mesmo sabendo que puxá-la poderia levá-la de volta ao irmão, seu corpo se recusava a obedecer. Tirã Jamad descartou isso como bobagem no começo. Será que ela realmente era incapaz de tirar uma espada da bainha? Ele disse que nunca tinha ouvido falar de algo tão estranho e absurdo na vida. A própria Karen parecia incomodada com isso, mas confirmou que era verdade. Ela começou a dizer mais alguma coisa, como se quisesse explicar a sensação, mas de repente parou no meio e ficou em silêncio. Foi exatamente nesse momento que Kang Seol começou a se mexer durante o sono, acordando devagar e recuperando aos poucos os sentidos conforme o calor do fogo e a tensão no ar o puxavam de volta. Jamad percebeu o movimento e comentou que o momento tinha sido bom, porque ele mesmo já estava prestes a acordar seu mestre de qualquer jeito. Karen também ficou tensa na hora, pensando que Kang Seol talvez tivesse acordado por causa do som do pássaro que estava se aproximando cada vez mais do acampamento pela escuridão. O grupo percebeu rapidamente que o inimigo tinha sido atraído pela luz do fogo. Karen tentou apagar as chamas na mesma hora antes que ele chegasse mais perto, mas a essa altura já era tarde demais. Uma sombra gigantesca despencou do céu numa velocidade assustadora, e a força repentina daquilo fez todo mundo recuar em confusão e alarme. Karen apertou os olhos no escuro e tentou descobrir o que exatamente estava mergulhando na direção deles, achando que talvez fosse um grifo. Mas o Troll, com uma confiança estranha, disse que era só um pássaro muito grande. Então o predador de Shadow Gorge pousou diante deles à vista de todos, Koopa, uma ave monstruosa da família dos abutres, se erguendo sobre o acampamento como uma criatura saída de um velho pesadelo. Ele possuía um conjunto assustador de habilidades. Podia localizar presas, rasgar carne com as garras, soltar um grito ensurdecedor, arremessar pedras do alto e, além de tudo isso, tinha um corpo tão duro e resistente quanto aço.
Por mais ameaçador que fosse, aparentemente ele nunca tinha comido um humano antes. Mas o jeito como encarava o grupo agora fazia parecer que estava pronto para corrigir esse detalhe sem hesitar. Kang Seol encarou a criatura em completo descrédito, com os olhos fixos nela como se o mundo tivesse parado. Ele nunca poderia imaginar que encontraria aquele pássaro de novo justo ali. Naquele mesmo instante, Karen de repente se viu presa por correntes pesadas. Furiosa, ela xingou em voz alta e tentou alcançar sua arma, com o corpo inteiro tenso de frustração. Mas quando não conseguiu puxá-la a tempo, a garota soltou um bufar irritado e declarou que, se as coisas iam ser assim, então teria que esfaquear o inimigo com a tesoura mesmo. E antes que alguém pudesse reagir, o pássaro fez seu movimento. Sem hesitar nem por um segundo, pegou com o bico a panela pendurada sobre o fogo e bateu as asas com força, voltando para o céu com o jantar deles. Kang Seol só conseguiu ficar olhando em choque enquanto ele se afastava, com a respiração presa no peito, e por um bom momento não conseguiu nem falar. Por fim, numa voz tão fraca que quase foi engolida pela noite, o garoto sussurrou que Koopa estava vivo. Jamais finalmente o tirou daquele estado de choque, lembrando que precisavam reacender o fogo. Mas Kang Seol respondeu, cansado, que seria melhor procurar outro lugar. O coração do garoto estava pesado demais. Koopa já tinha sido a fera leal de Keri, o caçador de aves de rapina, e foi ali que Keri caiu, deixando o abutre para trás como único guardião de um bando que já não existia mais. Karuna resmungou que Solomon nunca deveria ter seguido classes de invocação em primeiro lugar. Na visão dele, invocações exigiam recursos demais, não obedeciam direito, comiam demais e, além disso, ainda fediam horrivelmente. Kang Seol tentou argumentar que Koopa tinha sido expulso do ninho e que ele só queria dar uma chance ao pássaro. Mas essa explicação não convenceu nem um pouco seu companheiro. O homem mascarado apontou que eles podiam simplesmente ter soltado o pássaro e deixado que vivesse livremente. Não havia necessidade real de transformá-la em invocação. Mesmo assim, Kang Seol se recusou a ceder. Koopa ouvia o que ele dizia, e Kang Seol acreditava que esse fato importava. Ele tinha certeza de que um dia o verdadeiro potencial do pássaro se revelaria sem falta. Karuna não estava totalmente errado. Para um caçador, a criatura principal deveria ser uma ave de rapina, porque algumas conseguiam suportar fogo e gelo, enquanto outras eram poderosas o bastante para partir metal com o bico. Esses tipos de pássaro eram incrivelmente populares entre os caçadores de aves de rapina. Já os abutres, por outro lado, eram tratados como um completo tabu nesses círculos naquela época. Mas Kang Seol ainda não tinha feito nome para si mesmo e não passava de um jogador comum. Então, no momento em que escolheu um abutre como companheiro, ele imediatamente ganhou fama de excêntrico, o tipo de jogador que as pessoas lembravam pelos motivos errados. A aventura continuou, e dia após dia Koopa foi ficando mais pesado, até que ficou cada vez mais difícil para seu dono manter o pássaro equilibrado no braço por muito tempo. Então chegou o momento decisivo em que o grupo de Kiri entrou em Shadow Gorge e montou acampamento ali na quarta noite, se instalando sob aqueles penhascos opressivos sem saber o que os esperava. De manhã, todo mundo ficou abalado com a notícia de que um jogador tinha morrido, e pouco tempo depois muitas outras equipes acabariam encontrando exatamente o mesmo destino naquele lugar amaldiçoado. O verdadeiro motivo era simples e assustador: qualquer um que adormecesse no desfiladeiro morria. Mas ninguém jamais descobriu a verdade. Com o passar dos anos, o lugar foi caindo no esquecimento, deixando para trás apenas um boato sombrio sobre uma maldição. O grupo seguiu pelo caminho perigoso, e Tiranjamad comentou que, pelo menos, eles tinham sorte de a trilha ser larga o bastante para avançar sem serem forçados a enfrentar uma situação ainda pior. Karen percebeu que até Jamad soava estranhamente otimista dessa vez. Em resposta, o amigo resmungou que a elfa falava demais. Diferente do bem mais silencioso Koopa, que mantinha distância, o pássaro continuava circulando sobre eles enquanto o grupo procurava rastros da aranha e fazia o possível para ficar fora do seu campo de visão. Por um breve instante, tudo ficou imóvel, como se o próprio desfiladeiro tivesse prendido a respiração. A tensão caiu sobre a cena num silêncio pesado antes de o grupo voltar a avançar. Então Karen parou de repente,
com o corpo inteiro ficando tenso ao sentir um perigo inesperado escondido bem perto dali. Um segundo depois, eles perceberam o que era. Havia goblins bem na frente deles, e por sorte as criaturas ainda não tinham notado os estranhos. Karen quis acabar com eles na mesma hora, antes que pudessem reagir, mas Kang Seol a impediu imediatamente, dizendo que eles não precisavam de barulho extra agora, porque o verdadeiro objetivo era continuar sem serem vistos. Em Pandia, ninguém ganhava grandes recompensas só por massacrar monstros em grande quantidade. Os bônus de verdade normalmente vinham ao capturar um inimigo importante vivo ou ao obter algum item raro e valioso. Por causa disso, o jovem herói sugeriu que eles simplesmente contornassem os inimigos e evitassem desperdiçar tempo e esforço numa luta sem sentido. Ao dizer isso, ele cruzou o olhar com o de Karen, e por um momento ela percebeu algo incomum nele. Havia uma seriedade em sua expressão que parecia mais pesada e afiada do que o normal. Enquanto isso, dentro da caverna, os goblins continuavam com seu trabalho estranho. Eles seguiam cavando, acenderam uma fogueira, aqueceram pedras e continuaram realizando algum tipo de ritual sob aquela luz fraca do subterrâneo. Os goblins dançavam de forma selvagem e animada ao redor do fogo dentro da caverna, completamente sem perceber que o perigo já tinha se aproximado por trás deles. Era o quinto dia explorando o desfiladeiro, e Karen de repente percebeu com uma sensação pesada no peito que conhecia aquela caverna. Eles já tinham encontrado goblins ali antes, o que só podia significar uma coisa. Durante 5 dias inteiros, o grupo esteve andando em círculos sem perceber. Karen disse com amargura que eles não tinham chegado nem um pouco mais perto do objetivo e ainda não tinham encontrado uma aranha nem sequer um fio de teia. Kang Seol, soando exausto, disse que não precisava lembrá-lo disso. Tiran Jamad relatou que também não tinha descoberto nada útil. Os goblins tinham sumido sem deixar um único rastro, embora ele admitisse que era totalmente possível que estivessem simplesmente escondidos em algum lugar mais fundo. Então, de repente, a percepção aguçada de Kang Seol entrou em ação, e ele notou algumas marcas estranhas no chão que não combinavam com o resto da cena. Ele chamou os outros na mesma hora, e o time inteiro se reuniu ali, olhando para baixo com surpresa diante da visão bizarra espalhada sob seus pés. Espalhados por toda a parte diante deles havia montes de ossos, esbranquiçados e quebrados, o bastante para fazer aquele lugar parecer ainda mais sinistro do que antes. Essa descoberta finalmente explicou por que eles não tinham conseguido encontrar nem o menor vestígio de teias em lugar nenhum da área. Nesse momento, Jamad bateu o punho no chão e percebeu que a terra sob eles parecia suspeitamente frágil, quase como se escondesse algum tipo de entrada logo abaixo da superfície. O grupo logo percebeu que havia uma entrada para uma passagem subterrânea bem debaixo dos pés deles. A verdadeira questão era a quem aquele território pertencia. Jamad admitiu que ainda não havia como determinar isso com certeza. Karen não esperou por uma resposta cuidadosa. Ela já tinha pulado lá para dentro, pensando que, se não dava para ter certeza dali de cima, então o melhor era conferir com os próprios olhos. Kang Seol apenas a observou ir, enquanto Jamad comentou com calma que, mesmo que houvesse um dono lá embaixo, provavelmente não teria conseguido impedi-la de qualquer forma. Não muito depois, a jovem voltou a subir e relatou que tinha dado uma olhada rápida lá embaixo. Karen disse que a passagem lá embaixo estava completamente bloqueada e que não havia um jeito fácil de seguir por ela. O túnel era mais largo do que ela esperava, mas pedras tinham desabado de cima e fechado o caminho. Não importava o que tentasse, atravessar aquilo tinha se mostrado totalmente inútil. O troll sugeriu que talvez ela simplesmente não tivesse força suficiente, mas Karen retrucou na hora que a parede em si era absurdamente resistente. Ela insistiu que nem ele teria conseguido romper aquilo. Kang Seol pensou nos métodos estranhos do inimigo. Alguma coisa tinha rasgado o chão e depois fechado tudo de novo, o que explicava por que eles não tinham encontrado um único buraco em lugar nenhum. Também havia uma boa chance de que os goblins já tivessem virado vítimas do que quer que vivesse nessa dungeon. Karen acrescentou que a pedra bloqueando a passagem já parecia suspeita para ela desde o começo. Ela não parecia totalmente sólida. Havia rachaduras, espaços e partes ocas ali, e esse pequeno detalhe lhe pareceu algo que podia acabar sendo importante mais tarde.
O jovem herói se concentrou ainda mais no problema. Uma parte da pedra era claramente densa, moldada e quase artificial, enquanto outra parte parecia solta e instável. Um instante depois, ele percebeu mais um detalhe estranho, algo que só deixava o mistério ainda maior em vez de resolvê-lo. O que ele ainda não conseguia entender era como o monstro tinha conseguido descobrir com tanta precisão a localização exata dos goblins desde o início. Karen sugeriu que a resposta talvez fosse a fogueira. Na visão dela, a única coisa óbvia que diferenciava os goblins do grupo deles era o fato de os goblins terem mantido um fogo aceso. Jamad apontou que isso ainda era só um palpite, mas Karen logo lembrou do que tinha acontecido no primeiro dia. Naquela ocasião, eles estavam numa colina, e o monstro não se deu ao trabalho de gastar energia para ir atrás deles. Além disso, todos ainda estavam acordados. Kang Seol uniu em silêncio dois fatos importantes na cabeça, a fogueira acesa e o momento em que todos tinham adormecido ao lado dela. Afinal, foi exatamente assim que Kiri morreu, adormecendo sob a mesma maldição que assombrava o desfiladeiro e nunca dava uma segunda chance às suas vítimas. No segundo seguinte, Kang Seol se virou para suas sombras e ordenou que investigassem tudo minuciosamente, sem deixar passar nada. Ele disse que, acima de tudo, precisavam confirmar um ponto. Eles tinham que saber com certeza se era o fogo que atraía o monstro. O experimento em si era simples. Eles caçariam alguns animais, encontrariam um local adequado, deixariam as carcaças como isca, acenderiam um fogo ali perto e depois se esconderiam perto bastante para observar com cuidado enquanto esperavam. Quando tudo ficou pronto, Karen resmungou que pelo menos esperava já ter visto uma aranha ou algum outro monstro óbvio a essa altura. Mas o olhar dela a entregava. Mais do que qualquer coisa, ela só queria sair daquele desfiladeiro o mais rápido possível. Jamad comentou em tom provocador que ela provavelmente nem conseguiria lidar com uma aranha assim mesmo, e Karen corou na hora, insistindo com orgulho ofendido que com certeza conseguiria. A discussão dos dois foi interrompida por Kang Seol, que de repente falou em voz baixa e tensa, avisando que ficassem quietos porque alguma coisa estava se aproximando. Karen ficou imóvel na mesma hora e encarou à frente, com cada nervo do corpo se contraindo enquanto se preparava para o que viesse a seguir. E então aconteceu. Koopa desceu voando lá de cima e imediatamente começou a circular sobre o fogo com movimentos precisos e deliberados. O pássaro se moveu numa velocidade assustadora, agarrou a presa que o grupo tinha deixado ali e imediatamente começou a devorá-la sem a menor hesitação. Um instante depois, o abutre impulsionou o corpo com força a partir do chão e disparou de volta para o alto, deixando para trás destroços espalhados e uma fogueira apagada mais uma vez. O grupo assistiu aquilo tudo em completo espanto, mal conseguindo acreditar que aquela cena bizarra estava acontecendo bem diante dos seus olhos. Karen se levantou num salto e começou a correr atrás do pássaro insolente, decidida a fazê-lo pagar por isso. Mas Kang Seol disse com calma que eles simplesmente preparariam outra isca. Mesmo assim, uma pergunta ainda continuava sem resposta. Por que Koopa insistia em apagar o fogo? Por que até da última vez aquilo tinha parecido menos um ataque e mais uma tentativa deliberada de extinguir as chamas? Aos poucos, um pensamento surpreendente começou a tomar forma na mente do jovem herói, algo tão estranho e inesperado que, no começo, ele mal queria admitir aquilo nem para si mesmo. Talvez tudo isso realmente estivesse ligado a Kiri, e talvez apagar os fogos tivesse virado a missão especial de Koopa, a tarefa solitária que ela continuou cumprindo desde que perdeu seu mestre. Se o grupo de Kiri tinha morrido porque acendeu um fogo, e se era esse fogo que atraiu o monstro em primeiro lugar, então não era mistério nenhum porque Koopa tinha sido deixada sozinha no desfiladeiro esse tempo todo. Era totalmente possível que o pássaro tivesse passado a odiar o próprio fogo e agora apagasse toda a chama que via, tentando desesperadamente impedir que outra pessoa repetisse o mesmo erro fatal. Koopa sempre foi uma ave inteligente. Ela era profundamente apegada a Kiri, e se lembrava do que tinha acontecido, observando, aprendendo e carregando aquela tragédia consigo muito depois de todo o resto ter se perdido. Sem perceber, Kang Seol se viu pensando de novo naquele velho momento, imaginando o que poderia ter acontecido se ele tivesse conseguido arrastar Kiri até o ponto de ressurreição naquela época. Esse pensamento feriu por dentro com uma dor silenciosa e familiar.
Mas seus pensamentos foram interrompidos de repente quando Karen chamou por seu mestre. Kang Seol respondeu brevemente, dizendo que já estava pronto e que não havia motivo para demorar mais. A jovem comentou que ele tinha ficado relaxado demais ao lado de um guerreiro daqueles e que eles estavam se movendo devagar como tartarugas. Mas Tiran Jamada a cortou imediatamente antes que ela continuasse falando demais. Ouvindo a discussão de sempre entre os dois, o herói deixou escapar um sorriso fraco e silencioso, porque dava para perceber que ambos estavam tentando apoiá-lo do jeito atrapalhado deles. Depois disso, o grupo tentou repetir o experimento várias outras vezes, mas toda a armadilha e todo o mecanismo que preparavam acabavam despedaçados sob as garras de Koopa. O pássaro destruía tudo com uma precisão teimosa e metódica, e Karen estava praticamente fervendo de raiva, jurando com toda a sinceridade que um dia mataria aquela peste alada insolente com as próprias mãos. No fim, eles foram obrigados a tomar medidas mais drásticas, e o grupo decidiu acender fogos em 2 lugares separados, com uma boa distância entre eles. Como Karen disse, esse era o único jeito de distrair aquele frango depenado. E como tinha sido ela quem mais insultou o pássaro, também se ofereceu para ir acender os fogos pessoalmente. Mas, depois de pensar por um instante, Kang Seol percebeu que 2 fogos ainda poderiam não ser suficientes, e que acender 4 de uma vez seria muito mais seguro e muito mais eficaz. Então o grupo foi logo ao trabalho sem perder mais um segundo, sem querer desperdiçar nem mais tempo naquele desfiladeiro amaldiçoado do que já tinha desperdiçado. O plano avançou sem problemas, e o grupo preparou com antecedência os pontos de 2 dos fogos, que Karen então acendeu com movimentos rápidos e práticos. Kang Seol e Jamad cuidaram das outras 2 posições, e pouco depois os 4 fogos já estavam acesos e tudo finalmente estava pronto. O grupo ficou à espera, tenso, mas confiante, acreditando que dessa vez o plano certamente daria certo e finalmente forçaria o inimigo escondido a se revelar. Passou um pouco de tempo, e Karen franziu a testa ao perceber que o maldito pássaro ainda não tinha aparecido em lugar nenhum. Então, um momento depois, eles viram que o abutre já tinha agarrado um dos animais usados como uísque e o engolido quase imediatamente, como se aquilo tivesse sido a coisa mais fácil do mundo. Ao ver aquela cena descarada, Karen quase não conseguiu se segurar para não explodir ali mesmo numa sequência de xingamentos furiosos. Enquanto isso, Kang Seol pensava com calma que, julgando pela lentidão com que Koopa estava conseguindo apagar todos os fogos, a estratégia deles de usar várias chamas tinha funcionado no fim das contas. Mas nem assim havia qualquer sinal da aranha, e uma sensação sombria se instalou no peito do herói de que todo aquele esforço poderia acabar em fracasso mais uma vez. Um instante depois, sua companheira de repente ficou alerta e disse que algo completamente inacreditável estava acontecendo bem ao lado deles. O chão ao lado deles começou a desmoronar numa velocidade assustadora. Poeira encheu o ar, a terra fofa cedeu para dentro, e um rugido ensurdecedor ecoou pela área. Karen ficou olhando em choque enquanto o chão diante deles literalmente se partia bem diante dos seus olhos, e não havia dúvida nenhuma de que aquilo era real. Então ficou claro o que estava saindo lá de baixo. Uma aranha enorme e repugnante se arrastou para fora das profundezas sob a terra. Seu corpo vermelho era coberto da ponta a ponta por pelos grossos e eriçados, o que a deixava ainda mais horrenda, como um pesadelo nojento ganhando carne e patas. Mesmo assim, enquanto Kang Seol a encarava, ele não sentiu aquela certeza sombria que esperava sentir. A dúvida surgiu imediatamente em sua mente sobre se aquilo era mesmo descendente de Anaxindria. Ao mesmo tempo, sua companheira ficou tensa, porque a criatura gigante claramente já tinha percebido a presença deles e já não estava mais agindo como uma besta cega. Lá no alto, Koopa desceu voando rápido na direção da aranha, e Karen gritou com raiva que o pássaro tinha atrapalhado outra vez no pior momento possível. Nesse momento, Kang Seol viu a aranha disparar um ferrão venenoso contra o pássaro em queda, com o ataque vindo numa velocidade assustadora e com clara intenção de matar. Mas Koopa desviou do golpe com habilidade, fazendo uma manobra rápida e precisa no ar que permitiu que ela escapasse do ataque sem ser tocada. No instante seguinte, o pássaro agiu de forma decisiva e prendeu a aranha em suas garras poderosas sem a menor hesitação. Então Koopa carregou aquele monstro enorme e perigoso para longe com a mesma calma de quem leva embora uma presa comum que acabou de capturar para si.
Karen mal conseguia acreditar no que estava vendo. O pássaro realmente tinha levado a aranha embora, e por um breve segundo ela sentiu vontade de ir atrás dela. Mas Kang Seol disse imediatamente que não precisava. Ele apontou que, pelo contrário, eles tinham dado sorte. O buraco não tinha se fechado de novo, o que significava que agora poderiam passar por ele em segurança e continuar avançando. Ficou óbvio que a aranha estava vivendo sob a ravina, então o grupo começou a descer. Para facilitar a descida, o herói ativou o Veitkurtan e iluminou a área ao redor deles. Karen olhou para ele surpresa e admitiu que não fazia sentido discutir contra o que estava vendo. Ele estava brilhando da cabeça aos pés, e sinceramente aquilo parecia incrível. Enquanto isso, o objetivo principal da jornada, antes ligado a The Last Descendant, mudou completamente e se transformou em Predator of the Gorge Dungeon. Agora o grupo tinha que descer até a caverna subterrânea e encontrar o último descendente de Anashindria, que claramente não iria receber convidados indesejados de braços abertos. Kang Seol entrou pensativo na água subterrânea, e na mesma hora ouviu Karen se animar de surpresa ao perceber que havia um lago inteiro escondido ali embaixo. Tiran jamais se perguntou o que deveriam fazer agora que o pássaro tinha levado a aranha embora. Mas o jovem herói respondeu com calma que não havia motivo para preocupação, porque aquela criatura não era o descendente de Anashindria. Ele explicou que a aranha certamente era grande, mas era muito improvável que uma única criatura como aquela pudesse controlar ou ocupar sozinha um sistema de cavernas tão enorme. Além disso, havia teias espalhadas por toda parte, e uma única aranha não poderia ter produzido tanta teia em tamanha escala sozinha. Então Kang Seol concluiu que o que eles tinham visto era apenas um subordinado entre muitos. Então, sem qualquer aviso, o jovem herói ouviu uma voz estranha em algum lugar ali perto, como se alguma coisa invisível estivesse chamando o grupo suavemente para mais perto vindo da escuridão. Quando ele se virou na mesma hora para os companheiros, todos pareciam confusos, e logo ficou claro que nenhum deles tinha dito uma única palavra. Os outros admitiram que não tinham ouvido voz nenhuma, e Karen perguntou na hora o que exatamente aquele orador desconhecido tinha dito para ele. Kang Seol respondeu, confuso, que ele mesmo não tinha entendido direito e sugeriu, cada vez mais inquieto, que aquilo podia ser algum tipo de magia de controle mental. Karen disse que, se fosse esse o caso, então ele devia contar com ela, já que ela era especialista em magia de controle. Mas a amiga dela logo questionou como isso ajudaria em alguma coisa no estado selado em que ela estava agora. Enquanto isso, Tiran jamais relatou que não sentia inimigo nenhum por perto, o que significava que quem tinha mirado no jovem fez isso à distância, prova de uma habilidade e um talento fora do comum. Kang Seol então disse que, se o inimigo realmente vivia em algum lugar dentro daquela caverna imensa, então quase com certeza também possuía outras habilidades perigosas, e a partir dali eles teriam que avançar com ainda mais cautela. O rastro de mortes vinha de muitos anos atrás, se estendendo tão longe no passado que parecia não ter fim, e Kang Seol não conseguia afastar o pensamento horrível de que Kerry talvez tivesse acabado no meio daquelas vítimas esquecidas. Ele se abaixou, pegou um esqueleto calcificado do chão e o examinou de perto, passando os olhos pelos ossos quebradiços enquanto uma sensação profunda de inquietação começava a tomar conta dele. Então, sem aviso, os olhos do esqueleto brilharam, e uma voz aterrorizante ecoou, fria e cortante, declarando que o jovem herói teria exatamente o mesmo fim miserável. Logo depois disso, outra voz surgiu, tremendo de medo, dizendo que nunca quis que as coisas terminassem assim, implorando por ajuda e chorando que não queria morrer num lugar daqueles. Completamente horrorizado, Kang Seol arremessou o esqueleto o mais longe que pôde, depois levou a mão à cabeça, confuso, sem conseguir entender aquela coisa absurda, parecida com um pesadelo, que tinha acabado de acontecer diante dele. Enquanto isso, a voz insistente continuava chamando por ele, quase implorando e quase dando uma ordem ao mesmo tempo, pressionando o garoto a se aproximar e a aceitar a graça do fogo. A voz foi ainda mais longe e exigiu que ele oferecesse sua carne para salvar a tribo inteira. Exatamente nesse momento, aranhas começaram a correr na direção do jovem em uma velocidade assustadora. Ainda visivelmente abalado, Kang Seol disse que eles deviam eliminar todos os inimigos de uma vez, como se acabar logo com a luta fosse a única maneira de calar o medo que pesava sobre ele.
Jamad ativou sua armadura de pedra, e o efeito de Mountain Fist entrou em ação. Por causa desse poder defensivo, Kang Seol também recebeu o apoio extra de uma proteção sólida de pedra. No segundo seguinte, o Troll atacou sem hesitar, cravando um soco poderoso no oponente e esmagando-o com força suficiente para ganhar pontos de experiência na hora. O Troll logo percebeu outra ameaça por perto e avisou a jovem elfa para ficar alerta, dizendo que o sangue dessas criaturas exalava um cheiro forte de enxofre que parecia perigoso na mesma hora. A elfa respondeu que já sabia disso, e continuou atacando os monstros que avançavam contra eles, derrubando um após o outro enquanto mais pontos de experiência iam se acumulando. A garota olhou em volta, surpresa, e perguntou se aquilo era algum tipo de piada, se perguntando em voz alta se realmente não havia mais inimigos para enfrentar. Mas no instante seguinte, outro monstro avançou contra ela e disparou uma teia direto nela, como se não tivesse aprendido nada e estivesse simplesmente pedindo para apanhar de novo. Com um movimento rápido e confiante, a Lady agarrou a teia e puxou o inimigo para perto usando justamente o fio com que ele tinha tentado prendê-la. Ela disse, claramente empolgada, que também adorava batalhas assim, daquelas que ficam ainda mais intensas, quentes e emocionantes quanto mais tempo duram. Os olhos dela começaram a brilhar com uma intensidade perigosa, e com um sorriso feroz, a Lady jurou que mataria cada uma daquelas aranhas até a última. Mais pontos de experiência foram ganhos, e Kang Seol usou suas sombras para acabar com as aranhas cinzentas restantes, limpando o que sobrou com uma precisão rápida e impiedosa. Mas justo então, o garoto ouviu de novo aquela voz obsessiva, mais forte do que antes, ordenando que ele não resistisse e simplesmente aceitasse as chamas. O jovem herói disse para esperarem por ele ali, falando em voz firme que logo alcançaria o inimigo e resolveria tudo com as próprias mãos. No fim, só restaram aranhas destruídas espalhadas pelo campo de batalha, com os corpos tão arrasados que já não conseguiam nem se arrastar. Kang Seol obteve o sangue da aranha cinzenta, embora chamar aquilo de sangue nem parecesse certo, já que tinha aparência e cheiro muito mais de enxofre bruto do que de algo realmente vivo. Essas aranhas não eram descendentes de Anaxindria, nem pertenciam a qualquer subespécie dela. Elas não tinham absolutamente nenhuma ligação com isso, o que significava que só precisavam ser eliminadas quando fosse necessário. Nesse momento, Tirajamad chamou seu mestre e mandou que olhasse para a frente, dizendo que parecia que todas aquelas pessoas tinham sido devoradas por uma aranha de um jeito realmente horrível. Ele se aproximou de um dos casulos e começou a rasgar devagar a casca grossa por fora, abrindo aos poucos para ver o que tinha sobrado lá dentro. No segundo seguinte, um esqueleto completamente ressecado, esvaziado por dentro e sem nada, caiu de dentro do casulo e bateu no chão como uma casca descartada. Karen fez uma careta de nojo na mesma hora diante daquela cena grotesca, enquanto sua companheira ficou ao lado dela em silêncio, encarando o horror sem dizer uma palavra. Depois disso, o jovem disse que eles precisavam continuar andando, porque aranhas continuavam sendo aranhas no fim das contas, e a única resposta de verdade era exterminar todas elas. O Troll concordou com isso, mas apontou de forma direta que a elfa não estava ajudando muito agora, porque mesmo que puxasse a lâmina, ainda assim não conseguiria usá-la direito. A garota rebateu que, se era assim, então ela estava totalmente pronta para lutar nem que fosse só com uma tesoura. No momento seguinte, ela parou de repente e disse, com o rosto tenso, que parecia que eles finalmente tinham chegado. Kang Seol olhou ao redor com cuidado. O espaço ali era estranhamente enorme, e a caverna era tão ampla e aberta que facilmente poderia ser confundida com o covil de um dragão. Montanhas de casulos estavam empilhadas por toda parte, como se tivessem sido organizadas de propósito para exibição. Eram tantos que só de olhar já dava arrepios. O garoto franziu a testa profundamente, sem conseguir parar de pensar se Kerry também tinha sido morto da mesma forma grotesca e lamentável que os outros. Nesse momento, uma voz comentou que era estranho o jovem herói ter chegado ali sozinho com os próprios pés, e então revelou que aquele monstro era um descendente de Anaxindria. Essa aranha aterrorizante possuía habilidades básicas como mordida, envenenamento com veneno paralisante, Spider Whispering, Sweet Sleep e Web Projectile. Além disso, também tinha a habilidade passiva House Guard e a capacidade de detectar movimento.
Era incomum uma aranha se dar ao trabalho de falar com sua presa, mas essa disse que Kang Seol tinha despertado seu apetite, então decidiu lhe dar uma chance, com a condição de que ele trouxesse ainda mais presas para ela. Se cumprisse essa condição, Kang Seol poderia receber uma bênção flamejante, e no momento em que essas palavras foram ditas, suas sombras ficaram tensas e alertas na mesma hora. Um aviso do sistema apareceu diante dele com várias respostas possíveis para aquela situação, e em circunstâncias normais ele teria parado para pensar com muito cuidado em cada opção. Mas gente demais já tinha morrido ali, e isso provavelmente incluía Kerry e seu cavalo, então, para Kang Seol, só restava uma única resposta possível. Ele recusou a oferta de forma direta, deixando claro que não tinha intenção nenhuma de aceitar as condições do monstro nem de entrar no jogo daquela exigência distorcida. Enfurecida com aquela insolência, a aranha sacudiu seu corpo enorme e lançou seu exército, dando a ordem para destruírem todos eles. O inimigo rugiu de fúria, dizendo que tinha trilhado um caminho difícil, vivido na escuridão por muito tempo, suportado humilhação e se escondido nas profundezas da terra até finalmente crescer ao tamanho que tinha agora. Enquanto isso, Kang Seol ignorou o discurso amargo da criatura e calmamente ordenou ao seu parceiro que mantivesse aquele monstro falador distraído enquanto ele cuidava do resto. A garota matou sem hesitar cada aranha que ousava se aproximar dela, e conforme continuava lutando sem parar, seus pontos de experiência subiam rapidamente. O inimigo respondeu com raiva, declarando que nunca aceitaria ser menosprezado por gente como eles. Tiranjamad conseguiu desviar a tempo quando o sangue corrosivo das aranhas derrotadas começou a cair ao redor dele, espirrando no chão com uma força perigosa. O Troll avisou seu mestre na mesma hora sobre o perigo, e Kang Seol percebeu que, se o sangue venenoso das aranhas continuasse se espalhando pelo chão, logo eles perderiam até a capacidade de pisar em algum lugar com segurança. Nesse momento, Karen disse, claramente irritada, que simplesmente havia criaturas demais, e por mais rápido que ela se movesse, não conseguia acompanhar todas elas. A garota se abaixou, ficando de cócoras, encarou a frente com uma determinação feroz nos olhos e se preparou em silêncio para o próximo movimento que estava prestes a fazer. Ela pretendia avançar direto contra o inimigo principal, o descendente de Anachindria, que já estava perto bastante para sua presença sufocante ser sentida a cada passo. A aranha zombou, dizendo que eles podiam resistir o quanto quisessem, mas quanto mais lutassem, mais prazer ela teria em devorá-los lentamente. A jovem estreitou os olhos e analisou o inimigo com cuidado, mas antes que conseguisse ler totalmente seu movimento, o próximo ataque cruel já veio voando direto na direção deles. A Tarak usou o Web Projectile como uma habilidade passiva de arremesso, disparando aquilo numa velocidade assustadora e ainda aplicando o status Motion Detection no grupo. A garota agarrou o inimigo num único movimento seco e o lançou para trás, forçando o ataque dele a sair da rota e desviando a trajetória do feixe do caminho original. Karen percebeu na hora que, se o ataque daquela criatura acertasse ela diretamente, seria a morte na certa, e mesmo agora o perigo ao redor já era sufocante. Enquanto isso, o inimigo disparou o Strong Web Projectile mais uma vez como habilidade passiva de arremesso, e outro efeito de status desagradável caiu sobre o grupo como uma armadilha se fechando. Tiranjamad entrou em ação sem hesitar, avançando com os punhos repetidas vezes e esmagando o monstro resistente com uma sequência brutal de golpes pesados. O inimigo entrou num acesso de fúria, claramente incapaz de aceitar ser tratado daquele jeito, como se aquela resistência por si só já fosse uma afronta insuportável. Kang Seol se virou para o descendente de Anachindria e exigiu que ele descesse e falasse direito, mandando parar de se esconder e discutir tudo cara a cara. A aranha recebeu aquelas palavras do seu jeito distorcido, convencida de que Kang Seol estava desprezando ela, e decidiu que o garoto tinha acabado de se preparar para a morte. No instante seguinte, o descendente de Anachindria ativou Sweet Sleep, e Tiranjamad alertou seu mestre imediatamente para tomar cuidado, porque o ataque mirava diretamente na mente. A rolagem de resistência mágica de Kang Seol saiu como 4, e por causa disso ele conseguiu suportar Sweet Sleep e impedir que seus pensamentos afundassem sob o feitiço. A rolagem de resistência mágica saiu como 5, o que significava que Kang Seol também resistiu com sucesso a Sweet Sleep e permaneceu totalmente consciente no meio do caos. A rolagem de resistência mágica de Karen foi só 1,
E mesmo com sua alta resistência somando mais um ponto, ainda não foi o bastante, então ela caiu sob o efeito de Sweet Sleep. O resultado foi tão repentino e tão inesperado que Jamad ficou furioso na hora, sem conseguir acreditar que tudo tinha dado tão errado em um instante. Enquanto isso, a garota já tinha sido levada para outra realidade, onde uma voz familiar a repreendia num tom de censura por conseguir cochilar até sentada diante do próprio imperador de Great Mona. A jovem olhou para Jin com surpresa, percebendo aos poucos que devia ter estado dormindo o tempo todo, como se tivesse apenas acordado de um cochilo comum. Karen pensou consigo mesma que realmente tinha pegado no sono, então perguntou, com a voz meio atordoada, se Jin tinha voltado depois de ficar fora por tanto tempo. Um momento depois, ela perguntou onde estava Karuna, e Jin respondeu de forma casual que ele provavelmente estava no salão de treinamento de novo, como sempre. Nesse ponto, a jovem quase não tinha dúvida de que aquilo que estava vendo era real, porque tudo ao redor parecia tão natural e dolorosamente familiar. Karuna sempre foi obcecado por treinamento, o tipo de pessoa que conseguia passar horas e horas se forçando sem descanso, como se nada mais importasse. Jin, por outro lado, sumia de vez em quando em viagens longas enquanto tentava aliviar suas dores de cabeça, e isso também já tinha sido só mais uma parte comum da rotina deles. E ainda assim, lá no fundo, a jovem sentia com insistência que tinha esquecido algo extremamente importante, e essa sensação incômoda não a deixava em paz. O homem observou o rosto de Karen com atenção, percebeu a tensão estranha na expressão dela e, com uma preocupação clara nos olhos, tentou perguntar o que estava incomodando. Depois de pensar por um instante, a garota disse que queria entender como ele tinha se tornado imperador, porque pessoas como ele pareciam ter nascido para ser grandiosas. Jin respondeu que aquela era uma pergunta ingênua, dizendo quase com leveza que ele apenas herdou o trono, em vez de conquistá-lo por algum grande destino. Ainda assim, era óbvio que, quando ele assumiu o poder pela primeira vez, Mona ainda não era chamada de império, e foi sob o governo dele que passou a carregar esse nome. Porque, no fim das contas, as eras são moldadas pelas pessoas, não só por títulos. Olhando para trás, era claro que muitos quiseram fazê-lo imperador, e quando Karen encontrou o olhar dele, sentiu quanto era realmente difícil escolher alguém digno de servir. Jin disse que o trono não era tão desejável quanto as pessoas imaginavam, e que até alguém digno não precisava necessariamente virar governante. Mas Karen sabia, no fundo do coração, que nunca poderia servir a ninguém além dele. Então, no momento seguinte, seu companheiro a lembrou de que uma questão ainda continuava sem resposta, e o imperador percebeu em silêncio que o silêncio dela carregava o peso da desconfiança. A jovem finalmente admitiu, com uma voz pensativa e perturbada, que não conseguia puxar a espada da bainha por mais que tentasse. No momento em que imaginava erguer aquela espada por qualquer pessoa que não fosse ele, seu corpo inteiro parecia travar, como se tivesse virado pedra e esquecido como se mover. A lembrança da promessa que eles fizeram há muito tempo pesava sobre ela com uma força esmagadora, prendendo-a com firmeza como correntes invisíveis enroladas em seu coração e em seus membros. Ela jurou servir apenas o imperador e erguer a espada por mais ninguém, e agora esse juramento se agarrava a ela com tanta força que parecia paralisar cada músculo do seu corpo. Mas então, sem piedade, Jin falou a terrível verdade, dizendo que aquele por quem ela viveu, lutou e serviu com tanta lealdade já tinha morrido há muito tempo. Chocada até o fundo da alma, a garota saltou imediatamente para cima da mesa, fechando a distância entre eles com ferocidade, como se recusasse a aceitar aquelas palavras. Nesse momento, as paredes ao redor começaram a rachar e desmoronar. Aquele mundo frágil estava se quebrando sob o peso da verdade, enquanto o olhar do imperador permanecia frio e sério, e tudo ao redor se espalhava como uma névoa se dissipando. A Lady estendeu a mão para ele em desespero, tentando agarrar até o menor fragmento do passado, mas o ar entre os dois era vazio, e aquela distância não podia ser vencida. Quando ele ergueu a mão na direção dela, ela instintivamente tentou alcançar sua palma, como se fosse puxada pela pura saudade, mas seus dedos não tocaram absolutamente nada. E, naquele mesmo instante, o mundo diante da garota finalmente se despedaçou por completo, desabando sem chance de reparo bem diante dos olhos dela.
As palavras dizendo que ela precisava seguir em frente e parar de olhar para trás atingiram como um golpe brutal, e lágrimas de desespero escorreram pelo rosto dela enquanto era deixada sozinha com aquela verdade insuportável. O imperador declarou que a era dele já tinha acabado, e que o direito de entrar na próxima era pertencia àqueles que ainda estavam vivos agora, e que o único caminho restante era aceitar a salvação e abraçá-la. Depois de ouvir essas palavras, Karen finalmente se libertou da prisão de Sweet Sleep e voltou à realidade com um sobressalto violento, sem ar. A jovem sentiu Jamad carregando ela nos ombros, tirando-a do covil em colapso, e aos poucos o ar ao redor voltou a ficar sólido e real. O descendente de Anaxindria comentou que o sonho dado a ela tinha sido especialmente doce, como se tivesse sido moldado perfeitamente para impedi-la de resistir. Karen, ainda atordoada e em choque por ter acordado, só conseguia pensar que aquela ilusão tinha sido doce demais, enjoativa a ponto de quase deixá-la mal. O sonho tinha puxado uma por umas memórias mais preciosas dela, e a criatura-aranha disse que ela podia se entregar completamente à Rainha do Fogo e permanecer dentro daquela ilusão para sempre. E, à medida que o veneno nas palavras dele ficava mais pesado e se espalhava, Karen puxou a espada em um único movimento decisivo. Com um gesto firme e certeiro. E então, com um golpe furioso cheio de raiva e determinação, a garota cortou o ar e destruiu os últimos fios restantes daquele sonho. Engasgada pela própria fúria, a guerreira declarou que a criatura-aranha tinha ousado profanar a memória de Jin, invadindo à força um lugar que ninguém tinha o direito de tocar. Karen estava tão consumida por uma raiva ardente que só conseguia pensar em vingança, e a fúria correndo em suas veias parecia quente o bastante para explodir para fora do corpo. A aranha não conseguia entender de onde Karen tinha tirado uma força tão monstruosa e, entrando em pânico, soltou às pressas uma nova leva de criaturas. A Lady ardia em chamas enquanto segurava a espada flamejante, empunhando-a como se fosse o próprio coração do incêndio, com o corpo inteiro tenso e pronto para avançar. Toda a irritação e a pressão acumuladas ao longo da batalha transbordaram dentro dela, e Karen ativou o Firefo, puxando o calor de uma grande área e transformando isso em puro poder para si mesma. Então Karen impulsionou o corpo num único movimento seco e disparou para frente, correndo direto para o ninho da aranha com a velocidade e a força de uma flecha em chamas. Todos os ataques de fogo que ela possuía dobraram de poder instantaneamente, e a chama mágica respondeu à vontade de Karen como se reconhecesse sua fúria e a levasse ao limite absoluto. Ao mesmo tempo, o dano que ela recebia foi cortado pela metade, fazendo a garota parecer menos uma lutadora ferida e mais uma tempestade imparável rasgando o campo de batalha. Cada golpe da espada atingia com uma força devastadora equivalente a 360% da sua força, e apesar do estado instável, Karen ainda conseguiu desferir 17 golpes brutais em sequência. Observando de lado, Kang Seol entendeu na hora por que ela tinha ganhado o nome de Red Lotus Knight, porque ela realmente parecia uma flor desabrochando no meio do fogo furioso e destruindo tudo ao redor. Durante a batalha com o Homem Morto, Karen tinha se segurado de propósito porque estava com medo de machucar Koopa, e só agora seu verdadeiro poder finalmente estava explodindo por completo. O Troll percebeu o perigo na mesma hora e avisou os outros de que Karen estava em sérios apuros se aquilo continuasse nem que fosse por mais um pouco. Atarak liberou uma corrente de enxofre e a transformou em uma nuvem ardente de fogo, uma massa mortal capaz de incinerar um oponente em poucos segundos. Os heróis não tiveram escolha a não ser recuar rápido, porque a nuvem tóxica estava enchendo a caverna depressa demais e engolindo o campo de batalha. Karen mal conseguiu saltar para longe da onda mortal e, sufocada pelo calor intenso, chamou seus companheiros para perguntar como eles estavam depois do ataque. A garota lançou um olhar para o oponente e disse que o truque barato da aranha tinha falhado, então agora a verdadeira questão era o que ela planejava fazer em seguida. O monstro respondeu com desprezo, dizendo que a última tentativa não tinha passado de um aquecimento, e que aquela mortal tola era ridícula por imaginar vitória tão cedo. Atarak desafiou Karen abertamente a subir até o seu covil e testar sua força em uma luta direta, se ela realmente acreditava que podia vencer. Karen aceitou o desafio sem hesitar nem por um instante, totalmente decidida a alcançar a própria Rainha-Aranha e acabar com ela ali mesmo. Kang Seol e o Troll observaram a coragem da companheira em silêncio, chocados, porque parecia que ela tinha decidido se jogar direto na boca do monstro.
A garota começou a escalar na mesma hora, movendo-se rápido em direção às saliências mais altas onde o covil de Ataraka esperava, enquanto a chama da sua espada iluminava o caminho escuro à frente. Em certo momento, Karen foi presa em uma massa espessa de teia, e sua velocidade de movimento despencou quase 80% em um instante. A Rainha-Aranha zombou dela com uma voz sarcástica, dizendo que não esperava tanta agilidade, mas que toda a ousadia de Karen agora parecia só conversa fiada. Mesmo assim, Karen se soltou da armadilha e declarou que agora era a Rainha-Aranha que estava encurralada, sem caminho nenhum para escapar. No segundo seguinte, Red Lotus Knight desceu um golpe esmagador, e uma explosão violenta sacudiu a caverna como se as próprias chamas tivessem rasgado o ar. Karen destruiu as amarras da teia, enquanto Atarak ficou paralisada de puro choque, sem conseguir acreditar que sua oponente tinha feito algo tão absurdo. Ardendo de raiva, Karen declarou que tinha chegado a hora do acerto de contas daquele monstro, e que a morte já estava logo atrás dele. Mas quando o corpo da aranha foi arremessado para trás pela força do golpe e perdeu o apoio, um enxofre acre se espalhou rapidamente pela área e transformou o campo de batalha em um pântano mortal. Por um breve momento, Atarak deixou aquela cena terrível se assentar, como se estivesse saboreando aquilo, antes de fazer o próximo movimento. Atarak subiu ainda mais, dominando os inimigos do alto, e declarou que agora Karen cairia e provaria toda a agonia das chamas sulfúricas. O monstro ativou Sulfur Shot por meio do arremesso passivo, cobrindo o espaço com poças ferventes de enxofre, e mais uma vez aplicou Motion Detection no grupo. Kang Seol e Jamad se esconderam rapidamente atrás de uma enorme rocha de pedra, percebendo que a caverna agora estava se afogando em um gás de enxofre espesso e sufocante. Numa armadilha dessas, derrotar o monstro era quase impossível, e até escapar com vida parecia igualmente sem esperança. Atarak observava de cima com satisfação sombria enquanto o desespero começava a se espalhar pelo rosto dos inimigos. Ninguém sabia o que fazer em seguida, mas esse impasse foi quebrado de repente por uma virada inesperada, quando uma criatura completamente nova entrou na batalha. Um abutre enorme mergulhou direto em cima de Atarak, e a aparição dele foi tão repentina e violenta que todo mundo congelou por uma fração de segundo. Os heróis reconheceram Koopa na hora, e Jamad disse, confuso, que eles precisavam sair dali agora, porque se aquele pássaro entrasse de vez no caos, eles nunca conseguiriam aguentar. Kang Seol concluiu que o abutre provavelmente tinha sido atraído até ali pelo cheiro de enxofre, e não por alguma vontade de destruí-los, então ele não o viu imediatamente como um inimigo. Koopa cortou o ar e mirou direto na aranha, sem tirar nem por um instante o olhar pesado e decidido de cima dela. Atarak respondeu na mesma hora disparando o web projectile e ativando o arremesso passivo de novo, colocando mais uma vez o grupo sob o efeito de Motion Detection. O abutre voou direto para a armadilha, e a teia espessa cortou sua mobilidade em 80% quase imediatamente. No segundo seguinte, Koopa ficou completamente envolto em fios pegajosos, preso com tanta força que não conseguia nem se mover nem se libertar. Jamad ficou sem reação, sem conseguir entender por que o pássaro tinha investido contra a Rainha-Aranha de forma tão imprudente, sem o menor cuidado. Kang Seol concluiu que Koopa estava tão furioso que tinha perdido completamente a capacidade de pensar com clareza, e a luta inteira estava saindo ainda mais do controle a cada segundo. O abutre ativou no Tri Insurge, aumentando temporariamente seu poder defensivo e ganhando imunidade por meio da energia que tinha absorvido. Então, num instante, o pássaro se lançou de volta para o ar e correu na direção de Atarak outra vez, enquanto o monstro não conseguia entender de onde vinha uma fúria tão violenta. No segundo seguinte, o abutre grudou na aranha, enquanto Atarak se debatida violentamente e liberava correntes de enxofre em todas as direções. O monstro estava furioso agora, totalmente decidido a incinerar qualquer um imprudente o bastante para se aproximar dela. De repente, Karen, sentada em cima do pássaro, declarou que a única que queimaria no inferno seria a própria Atarak. A aranha gritou em desespero, rouca, dizendo que a garota não podia chegar mais perto e que de jeito nenhum podia encostar nela. Mas os olhos de Karen brilharam com uma determinação inabalável, e sem a menor hesitação, ela ergueu a espada para o golpe final. Usando a técnica Red Lotus Strike, a garota desceu a lâmina com uma força aterrorizante e partiu a oponente limpa ao meio. E assim, Kang Seol derrotou Atarak,
a última descendente de Anaxindria, conquistando o achievement chamado YGDU Comitô My House junto com o título Uninvited Guest. Karen ficou de pé com orgulho sobre o corpo do monstro derrotado, com a postura firme e confiante, mesmo enquanto o enxofre continuava borbulhando, chiando e se espalhando perigosamente ao redor dos pés dela. Com orgulho estampado na voz, a garota declarou que com certeza tinha conseguido parecer absurda de tão incrível durante toda aquela luta. Jamais murmurou que não havia nada de especialmente impressionante naquela vitória e que lutar daquele jeito era simplesmente o dever das sombras, mas Karen decidiu na hora que ele só estava com inveja de como ela tinha roubado toda a cena. Nesse momento, Kang Seol abriu um frasco e começou calmamente a coletar o enxofre que ainda vazava do enorme cadáver da aranha. O corpo de Atarak era enorme, então havia matéria-prima de sobra para recolher, mais do que o suficiente para fazer todo aquele esforço valer a pena. Karen avisou que sua espada tinha derretido, mas o jovem não ficou nem um pouco surpreso, já que a força esmagadora por trás do Red Lotus Strike dela facilmente poderia causar esse tipo de dano. Enquanto isso, o Troll alertou que o chão estava começando a ceder e a afundar, e que, se eles perdessem mais tempo ali, poderiam acabar virando esqueletos como os outros. Karen concordou que o aviso fazia sentido e que era hora de ir embora, mas Kang Seol de repente levantou a cabeça, confuso, como se alguma coisa por perto tivesse chamado toda a sua atenção. Ele disse que tinha percebido algo estranho e inquietante no comportamento do pássaro. Koopa estava circulando perto do teto havia um tempo, mas agora encarava fixamente um ponto específico, como se tivesse encontrado algo importante e não soubesse o que fazer em seguida. Kang Seol decidiu que o abutre estava pedindo ajuda, então chamou Koopa pelo nome. O pássaro, completamente confuso, virou a cabeça na direção da voz de Kang Seol e ficou alerta na mesma hora, como se aquele único chamado tivesse trazido de volta a si. Karen imediatamente julgou a situação perigosa e correu para perto do seu mestre, pronta para impedir que ele fizesse qualquer coisa imprudente. No momento seguinte, o enorme Koopa desceu suavemente até o chão e, para a surpresa de todos, o jovem herói conseguiu até fazer carinho nele sem problema nenhum. Seus companheiros ficaram chocados, olhando sem acreditar, porque não conseguiam entender por que um pássaro tão gigantesco não tinha medo nenhum deles. Kang Seol, no entanto, não achou nada estranho nisso, porque Koopa realmente não tinha medo de pessoas e parecia enxergá-los como companheiros. O pássaro tratava o grupo como amigos próximos e não mostrava nem o menor sinal de raiva ou hostilidade contra eles. Então o jovem herói percebeu uma mudança nos movimentos do pássaro, e ficou claro que Koopa estava convidando todos a subirem em suas costas. Então o grupo subiu em Koopa, e assim eles continuaram a jornada pelo ar nas costas do grande pássaro. Enquanto isso, Kang Seol pensou que o lugar sobre o qual Koopa tinha ficado circulando antes já devia estar bem perto agora. Então o garoto de repente ficou alerta, porque o que apareceu diante deles era algo que ele nunca esperava ver. Um casulo bem enrolado apareceu diante do grupo, e sua aparência estranha fazia aquilo parecer profundamente suspeito. Nesse momento, Koopa soltou um grito alto, como se estivesse exigindo com urgência que eles pegassem aquele objeto estranho. Karen não entendeu nem um pouco por que eles precisavam mexer com aquilo, mas escolheu não discutir e começou a descer devagar mesmo assim. Um momento depois, a garota conseguiu segurar o enorme casulo, mesmo ele estando bem enrolado e sendo difícil de manusear. Ela anunciou que já estava tudo certo e segurou o casulo com firmeza, enquanto Kang Seol invocou uma mão sombria que se estendeu e agarrou a perna dela. Voar daquele jeito era absurdamente desconfortável, e a garota soltou um grito agudo enquanto toda aquela situação ridícula puxava o corpo dela para todos os lados. A Lady gritou que ia cair se não puxassem ela para cima imediatamente e a colocassem de volta no pássaro direito.